ter mais eficácia com as terapias naturais, com a naturopatia. Eu sou Fernanda e aqui eu te ensino a dominar a naturopatia para você ter eficácia nas aplicações, promover eficácia, viver com propósito e mais prosperidade financeira. Não importa se você já está no zero, no extremo avançado, já está aplicando, se já é profissional da área ou se quer para uso próprio. E claro, sem precisar de nenhum investimento nem em espaço e nem em materiais. Então, como ter mais eficácia com a naturopatia? Fê, já fiz indicação de um óleo essencial, já usei aqui um chazinho para mim mesma, não teve muito efeito, tive que partir para a medicina convencional, tive que continuar com os meus remédios, não pude abandonar. Ou fiz indicações para o meu cliente, ele não teve o retorno esperado, a gente teve que ficar usando, como terapia alternativa, terapia complementar, nunca como a principal, nunca como a que resolve de fato as coisas. Então tudo aí, essas coisas naturebas aí são só uma coisinha para complementar, será que é isso aí mesmo? Existe uma metodologia a qual eu aplico e ensino aqui no Instituto Naturale de naturopatia integrativa, ou seja, a gente integrar as terapias essenciais dentro da naturopatia, integrando o poder total das plantas. Vou explicar melhor para vocês. Então, pensa que planta vai muito além do chá, sempre falo essa frase, vai muito além do chá. Então esquece qual chá é bom para isso, qual chá posso indicar ao meu cliente. Não, existem inúmeras indicações com as plantas. E as plantas, elas agem principalmente no campo físico, tem efeito ali, por exemplo, contra dores, efeito digestivo, vamos falar digestivo, então digestão é um processo físico, existem plantas digestivas, logo as plantas têm ação no corpo físico. Elas também, obviamente, têm uma ação nas nossas emoções, né? Quem nunca tomou o chá, vamos falar aí do chá mesmo, que é o mais comum aí de vocês saberem, mas existem cápsulas, existem tinturas, garrafadas, em pó, suco medicinal, tem muitas aplicações possíveis. Agora, chá de camomila para dar aquela acalmada, para dormir melhor, por exemplo, para dar aquela acalmada. Então, campo emocional também as plantas agem. E claro, as plantas, principalmente as frescas, elas têm ali uma energia vital muito forte, ou seja, uma atuação no campo energético, no campo sutil, atuação de reequilibrar mesmo toda essa frequência vibracional, a qual a gente não vê com os nossos olhos, com os nossos próprios olhos, mas estão ali, aquela coisa, Você vê o vento? Não, mas ele existe, não tem como. Você vê o amor? Não, mas ele existe. Dá pra você pegar a sua ansiedade, espremer ela, guardar na caixinha, para você poder fazer uma apresentação no seu trabalho? Não dá, mas existe, é fato. Então tem coisas que a gente não consegue provar fisicamente, falando a olho nu, por exemplo, mas de fato existem, e aí as plantas também têm essa atuação. 3 campos, a atuação das plantas. Porém, as plantas não são só uma coisa, como eu estava falando, e das plantas vem o que mais? Óleos essenciais. Fê, mas é isso, você está falando das plantas? Não seria fitoterapia? Fito quer dizer planta, terapia, usar as plantas de forma terapêutica. Isso está dentro da naturopatia, certo? A naturopatia é a terapia que abrange, então, essas terapias essenciais, e nessa metodologia integrativa dessa maneira que eu estou falando. Sim, claro, mas a gente pensando dessa maneira, de onde vêm os óleos essenciais, sendo eles extratos puros naturais de plantas? Eles vêm das plantas. Então, é meio que a aromaterapia, ela também está ali dentro e, claro, está faz parte da naturopatia integrativa. E os óleos essenciais, por sua vez, também têm ali uma potencialidade muito grande em termos dessa energia vital, até porque quando eles foram descobertos lá atrás, antes de serem chamados de óleo essencial, antes de existir o termo aromaterapia, Paracelso chamava essa substância presente em algumas partes de algumas plantas apenas, chamava ali de quintessência ou alma da planta, para vocês entenderem a potencialidade desse extrato. Mas quando a gente passa por um processo de extração, perde-se um pouco dessa energia vital, não tem como a gente falar que não, até porque precisa-se ali de um maquinário para fazer essa extração. Então, em termos de campo sutil, ainda existe uma atuação permanente, mas perde-se um pouco disso. É como eu estava falando, é melhor essa energia vital em plantas frescas, porque teve menos atuação até mesmo de fatores naturais, como o sol, que ajuda a secar as plantas, mas aquela energia vital com certeza ela é afetada, bem diferente da gente pegar direto do pé e fazer o uso da energia vital.
E para vocês entenderem um pouco só da energia vital que eu estava explicando, você já deve ter sentido uma sensação muito boa, uma paz, sabe, um bem-estar inexplicável quando estava em meio à natureza. Isso é muito comum de acontecer. E por que de fato isso acontece? Claro, o ar puro, né, pela fotossíntese ali das plantas, a gente estando mais longe, bem mais distante de fumaça, da cidade, do trânsito e tudo mais, mas claro, por conta dessa energia vital que tem uma biocompatibilidade com a gente indiscutivelmente, porque somos naturais assim como as plantas, então causa ali todo esse bem-estar. E essa energia vital, então, é atuante, existente nos óleos essenciais, mas não tanto quanto nas plantas. E claro, assim como eu mencionei, atividade física, propriedades medicinais e terapêuticas para o campo emocional e físico, os óleos essenciais também possuem. E falando desse poder total das plantas, então, para a gente fechar a nossa tríade principal dentro da naturopatia integrativa, temos também o poder das essências florais, dos florais ou essências florais, como você quiser dizer. Mas eles agem ali com uma frequência vibracional, ali naquele campo sutil que eu estava falando, que é invisível a olho nu, mas que de fato existe. Sabe aquela angústia que a gente não consegue explicar? Ou alguma questão que ficou permanente em nós do passado, algum acontecimento, algum trauma, alguma crença limitante que acontece muito durante a nossa infância e vida inteira, né? Eu digo, a gente nunca vai estar 100% livre de crenças e de coisas, gente. Bem-vindos à vida na Terra, né? Isso nunca vai mudar. Mas então a gente pode se apoiar dessas terapias naturais que, quando aplicadas de maneira correta nessa metodologia integrativa, elas não vão causar efeitos colaterais e a gente pode se beneficiar e beneficiar outras pessoas caso você atue com isso, ou para sua família, as pessoas que você ama, ou de maneira profissional. Então, essa forma, integrando essa tríade, o poder total das plantas, na naturopatia integrativa, é isso que vai trazer mais efetividade para qualquer coisa que você vai aplicar, e aí não vai ter aquele problema de indiquei um óleo essencial, não teve tanto efeito, ou teve efeito, mas logo voltou o problema. Por quê? Você está indicando, por exemplo, um rolão de óleo essencial para acne e vai ser muito bom para a pele. Vai ter efeito adstringente, anti-inflamatório, calmante para a pele, antimicrobiano, então já causa ali uma limpeza, mas essa acne, ela é muito mais desenvolvida quando essa pessoa está passando por um período de estresse. Ou seja, passou o período de estresse, você age com o óleo essencial na acne, isso é tratado muito positivamente, mas veio o estresse, a acne ressurge. Então, por que isso acontece? Você não teve essa visão integral daquela questão, daquela pessoa, e aí não fez nenhuma indicação, usando essa tríade, usando o poder total da naturopatia integrativa para o campo emocional também. E claro, nem deu olhos para o campo sutil. Essa é a maneira de você ter mais efetividade com a naturopatia, com qualquer terapia natural. Aqui eu falo da tríade do poder total, mas você pode, claro, incluir terapias suplementares, cristaloterapia, cromoterapia, agiloterapia, uso de pranayamas, né? Frequências respiratórias, por exemplo, que é muito positivo para o campo emocional. Enfim, então você pode fazer outras também integrações, mas essas são as principais dentro dessa metodologia. Eu espero ter sido clara aqui, mas se eu deixei alguma dúvida, pode liberar aí nos comentários que a gente vai conversando. E eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo, tchau!